Então eu começo com essa brincadeirinha, eu ouvi numa aula outro dia, não sei de quem que é, procurei na internet, estava lá, provérbio chinês, o outro falava provérbio inglês, o outro falava provérbio português, ou seja, é um provérbio. E fala assim, onde há uma vontade, há um caminho. Então eu acho que para começar o ano, dá para começar bem assim, né? Qual que é a nossa vontade? Para onde a gente quer trilhar? Então, aquilo que eu determino, aquilo que eu direciono como uma vontade, eu consigo fazer um caminho sobre isso. Então, aquilo que eu olho, eu consigo seguir, eu consigo ir atrás. Então, eu começo o ano para vocês com isso daí, né? Onde há uma vontade, há um caminho. E aí acabou entrando no capítulo 1 do nicho. Então, gente, hoje eu vou trazer uma aula bem aberta, para a gente bater um papo. Vou trazer algumas coisas, tem algumas coisas que eu achei interessante, outras que eu fico meio assim, o que ele quer dizer ali. Não foi algo que eu debrucei muito sobre. Mas eu achei que dá para trazer algumas coisas para a gente começar um ano novo com um pensamento novo. Algumas coisas para trazer um novo pensamento. Então, lá no capítulo do Lin Shu, no capítulo 1, acho que está no meio mais ou menos do capítulo, ele fala assim, ó. No tocante à energia do canal do corpo humano, a energia perversa do Yang está geralmente na parte superior do corpo. A energia impura fica no meio, e o frio-umidade geralmente se aloja na parte baixa. Então, por isso, a posição de picar não deve ser a mesma. Certo? Então, aqui já dá para a gente começar a conceituar. E aí, olha para isso daqui, ó. Então, ele fala aqui, ó, a energia perversa do Yang está geralmente na parte superior do corpo. Então, presta atenção, gente, ó. Geralmente, tá? Sempre não, geralmente. Do mesma forma que ele fala que a energia perversa do Yang, ou seja perversa, seja não perversa, ela tende a subir, né? Então, assim, ó, ele fala aqui, ó, a energia perversa do Yang está geralmente na parte superior do corpo. O Yang, gente, ele tende a estar em cima, tá? Aquilo que está em cima é Yang, ou seja, é uma correlação, né? Então ele fala, geralmente o Yang vai estar na parte superior, tá? O perverso Yang. A energia impura fica no meio. Essa energia impura que ele diz, ela é a falta de transição, é a falta de separação, tá? Então aquela porcaria que vai ficando armazenada no corpo porque não flui legal, tá? Seria a parte ali de estômago, intestinos, tá? É aquele muco que gruda lá, tá? Que fica travado, que impede de seguir, tá? Então pensa assim, desce do estômago, né? Aquele processado, aquela sopa, então ele processa, ele tritura tudo, né? E aí fala que ele faz a divisão. Por quê? Porque ele separa. Agora, quem vai fazer na fisiologia essa divisão e essa separação vai estar lá no intestino delgado, tá? Que é quem vai separar o impuro do puro. Tá? Então, a energia impura vai ficar estagnada nesse meio. Esse meio do caminho entre os órgãos, né, as vísceras de saída. E aí ele fala, ó, o frio-umidade geralmente se aloja na parte baixa. Por quê? É característica, né? O frio é yin, a umidade é yin, elas têm peso. Então, por ter peso, elas tendem a baixar. Mas olha, novamente aqui, ó, geralmente, tá? Então, sempre vai estar embaixo? Não. Sempre o calor vai estar em cima? Não. Ele tende a estar em cima, porque ele tem uma característica yang. A secura tem uma característica yang. Ela tende a estar mais fora e mais no alto. É sempre que ela vai estar lá? Não, eu posso ter uma secura interna. Né? Eu posso ter um frio-umidade, por exemplo, no ombro. Ele está superior. Mas só por isso ele, entende? Então, vai além. As características de um frio é descer, a característica do calor é subir. Mas nem sempre vai ser assim. Tá? E aí ele fala, ó, porque cada coisa se está em um lugar, né? Cada coisa vai para um lugar de uma forma, por isso a posição de picar não deve ser a mesma. Ou seja, o local onde eu pico, a forma como eu pico não é igual. Para cada caso, um tipo de agulhamento, para cada caso, um pensamento, para cada caso, um diagnóstico.
né? Então, eu vou fazer um diagnóstico, uma seleção e um agulhamento. O agulhamento nosso faz parte, tá? E aí, ele continua. Da mesma forma que quando se pica uma cavidade óssea num orifício da cabeça, isso fará com que a energia perversa Yang saia para fora. Então, o que ele fala aqui? Vou ler tudo e aí eu vou voltando por partes, tá? Quando se pica o canal Yang-Yin, isso fará com que a energia impura saia para fora. Quando a doença estiver na superfície e a picada for muito profunda, isso fará com que a energia perversa se aprofunde mais e agrave a doença. Então, olha que legal. Ele vai trazendo aqui, ó. Quando eu vou na cabeça, tá? Quando eu vou picar a cabeça, isso vai fazer com que o perverso Yang que está na cabeça saia. Tá? Porque ele está falando, o Yang vai para cima, o perverso Yang vai para cima. Então você vai encontrar no Lin Shu alguns locais que ele vai falar para você. Para tratar a doença do Yang no Yang, você pica o Yang. Então você vai na cabeça, picar a cabeça para uma dor de cabeça. Sendo que vocês sempre me ouviram falar o contrário, né? Em ambulatório. Tá com dor no alto, pica embaixo. E ele fala isso daí. Tá? Então, a minha tendência de agulhamento não quer dizer que o meu agulhamento deve ser especificamente sempre isso. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Lembra que eu falo para vocês sempre em ambulatório? Ah, Michel, por que você fez esse agulhamento? Tem um porquê, pensa. Tudo tem um porquê. Tá? E aí ele fala, então, se o perverso do Yang está no alto, eu vou picar lá para que ele saia. Se ele está no meio, ou seja, estômago, intestinos, eu vou para onde? Para o meio. Eu vou para o Yang-Min. Para quê? Para fazer com que isso escoe. Eu vou fazer isso sair, esse impuro. Quando a doença estiver na superfície e a picada for profunda, então, olha aqui o erro que ele está trazendo. A falta de percepção que às vezes a gente pode ter do que a gente está fazendo. Ah, eu estou fazendo um tratamento para deficiência de Yin, isso está lá dentro, só que essa pessoa tem uma energia perversa que está na superfície. E aí eu vou lá, porque eu estou tratando Yin, eu vou fazer todo agulhamento profundo. Né? E aí eu pego esse perverso que está na superfície, como eu estou fazendo todo agulhamento profundo, e não sou da síndrome que é profunda, eu não vou lá para fora e faço um agulhamento onde eu vou trabalhar o quê? Qual o nível? Vocês já lembram disso no diagnóstico? Qual o nível que está? Quão profundo está isso? E para determinar nível, eu tenho primeiro localização, né, os 3 aquecedores, e aí eu vou ter os 4 níveis e as 6 camadas. Tá? Então a gente vai tendo escalas. Tá a nível de sangue, já está mais sério, é algo mais grave, está mais interno. É a nível de Qi, ele é mais superficial, então ele está mais brando, ele está na primeira camada, ele não aprofundou. Quando eu vou para 6 camadas, é o Taiyan, até o Shaoyin lá dentro, até o Zhuoyin lá dentro, que é o limite que volta para fora, né? Então, eu vou ter quão para dentro está isso. Tá? Então, eu tenho um problema para tratar interno, um problema para tratar externo. Eu vou fazer minha seleção de pontos e escolher cada ponto por que eu estou fazendo e onde está a doença. E aí ele continua. Já que a pele, os músculos, os tendões e os canais têm todas suas próprias posições, as doenças têm todos seus pontos de localização. E as condições da doença são diferentes. Era isso que eu estava falando para vocês agora, não é? Ele exemplifica exatamente isso. Então ele fala, ó, a picada deve ser cautelosa. Eu tenho que saber aonde eu estou picando, qual o nível que eu tenho que chegar, o que eu estou fazendo ali. Tá? Não se deve revigorar a doença estênica e não se deve purgar a doença astênica, já que qualquer medida para atacar a deficiência ou incrementar a abundância irá agravar a dor do paciente e fazer com que a doença fique ainda mais severa. Então, aqui, ó, que ele fala, aquela doença que já está em excesso, eu não devo revigorar. Eu não devo revigorar. Eu não devo revigorar um excesso. Se está cheio o pulso de baço, eu não vou tonificar o baço. Eu preciso drenar primeiro. Se ele está cheio, se ele tem porcaria, gente, se ele está escorregadio,
Ah, mas ele está escorregadio e muito fraco. Beleza. Então, eu vou fortalecer isso primeiro, mas depois que eu fortalecer, eu vou drenar o quê? A mucosidade, eu vou drenar a umidade, eu vou drenar o fleuma. Eu vou fazer passar esse que está ruim. Então, eu vou pegar pontos, por exemplo, se eu tenho um impuro parado ali, eu vou fazer o estômago descer, eu vou fazer o intestino grosso descer ao mesmo tempo. Para quê? Para que a tonificação do interno me ajude a purgar esse externo. Ou ainda se estiver interno, né? Que tem alguns casos que já está lá dentro. Tá? Não é um impuro só parado. Né? Então eu tenho que saber o que fazer. E aí eu não posso tonificar algo que está em excesso, e eu não posso incrementar, né? Então eu não posso purgar aquele que está fraco. Né? A deficiência eu tenho que tonificar. Então, se eu tenho duas partes dentro de um tratamento que fazer, eu vou fazer as duas partes, cada uma com o seu porquê. Cada um com a sua forma de agulhamento, cada um com a sua forma de direcionamento, cada um com a sua técnica. Né? Porque senão vai o quê? Eu vou agravar. A dor vai piorar. A doença vai ficar mais profunda, vai ficar ainda mais severa. Ah, Michel, isso não acontece. Acontece, gente. Acontece. Eu já peguei muitos pacientes que estavam há 7 meses fazendo acupuntura. E não tinha nada de resposta, só piorava. Não tá certo, não tá certo. Então, aí ele fala assim, ó, quando se pica os pontos de acupuntura dos 5 órgãos sólidos do paciente, cuja energia refinada é debilitante, isso pode causar a morte do paciente. Quando se pica os pontos de acupuntura dos 3 canais yang, isso pode fazer com que o paciente se acovarde. Então aqui é o que eu falei, eu leio umas coisas aqui, eu falo, vamos tentar pensar melhor isso daí, que ainda não é claro. Então esse daqui ele já traz alguma coisa que eu não identifico, tá? Mas ele fala assim, ó, quando eu vou trabalhar, então ele fala assim, ó, quando se pica os pontos de acupuntura dos 5 órgãos sólidos do paciente, cuja energia refinada é debilitante, isso pode causar a morte do paciente. Ou seja, aqui, esses pontos de acupuntura dos 5 órgãos sólidos. O que eles tratam normalmente por pontos de acupuntura dos 5 órgãos? São os 5 pontos Shu. São os 5 pontos de transporte. Tá? São os 5 Shu antigos. Opa. São os 5 Shu. Tá? Então, são aqueles pontos que a gente viu na outra aula, né? Que eu passei um pouquinho lá. Então, ó, que ele fala aqui, quando se pica os pontos de acupuntura dos 5 órgãos sólidos, cuja energia refinada é debilitante. Então já não está bem, já está fraco. Eu vou movimentar o interno, num caso que já está debilitante? Não, qual que é a minha intenção aqui? Fortalecer. Então eu não vou ficar movimentando, eu vou fazer um trabalho de fortalecimento. Para quê? Para que eu não piore o caso. Então, eu vou trabalhar, sei lá, duas... Gente, quando vocês pegam um paciente com pulso invasivo, por exemplo, o paciente está extremamente deprimido, fraco, não tem ânimo, não tem força de vontade, não tem força, não tem coragem, não tem nada, tá? O espírito está vagando. Você precisa fortalecer. Então, você vai trabalhar ali uma mocha em VC4, VC8, VC6, uma mocha em VG4, dependendo do caso, mocha em R1, mocha em E36, pontos para fora, trazer novamente. Ah, voltou o pulso, legal, vamos trabalhar. Ah, não voltou, tá muito lá para baixo, vamos fortalecer. Eu tenho que fortalecer esse corpo, tá? Para que depois eu possa o quê? Trabalhar com o transporte, tá? Quando se pica os pontos de acupuntura dos 3 canais yang, isso pode fazer com que o paciente se acovarde. Aí eu me pego um pouco, tá? Por quê? Se ele fala os pontos de acupuntura dos 3 canais yang, sem restringir quais são da mão ou do pé, eu pego que são os 6 canais yang, tá? São os 3 yang grandes, tá? Então, Tai Yang, Shao Yang e Yang Min. Então, quando eu pego os 3 canais Yang e vou picar os pontos de acupuntura, quando a energia refinada é debilitante, eu posso fazer com que esse paciente se acovarde. Essa é uma das visões que eu tenho. Por que isso? Porque
o espírito já não está bom, né? Já está faltando. Se está faltando energia refinada, ou seja, está faltando yin, está faltando ti, está faltando origem, está faltando essência, está faltando ali, muito. E aí eu começo a trabalhar muito esse yang, eu posso fazer com que o espírito tenha um problema. Tá? Isso é uma das visões que eu tenho. Se a gente pega se acovardar, a coragem é uma característica da vesícula biliar. Né? Que a gente fala. E aí eu tenho a relação da vontade do rim. Então é uma associação. Tá? Se ele se acovarda, pode ser que o yang vai sofrer mais. E aí eu vou trabalhar o eixo mais principal, assim, do yang em termos de movimento, que é o Shaoyan, né? É aquele que vai de fora para dentro, de dentro para fora, fica circulando entre as partes do corpo. Então, pode ser essa relação. Então, isso daqui para mim ainda é muito vago, tá? Essa segunda frase, essa continuidade aqui. Mas dá para a gente assumir algumas coisas. Se alguém tiver outra ideia, fala aí. E aí ele continua. Quando o canal yin é lesado, o paciente pode contrair a síndrome de Joe. Quando o canal yang for lesado, o paciente pode ficar maníaco. Ou seja, no yin eu vou ter um processo no corpo, no yang eu vou ter um processo no espírito. Tá? Basicamente é o trabalho. E isso voltando, tá, gente? É uma continuidade da frase aqui, ó. Quando o quê? Quando eu pico os pontos de acupuntura, quando a energia é debilitante. Quando eu pico os pontos dos 3 canais e a energia é debilitante. Tá? Quando o yin é lesado, o paciente pode contrair Joe. Quando o canal yang for lesado, pode ficar maníaco. Então, eu vou tendo variações conforme eu vou fazendo esse tratamento, tá? Dos meus erros, dos meus equívocos ao tratar. Ao picar, deve-se esperar que o paciente tenha a sensação de acupuntura. Se a sensação não for sentida após a picada, deve-se esperar até que ela venha, desconsiderando os intervalos de respiração do paciente. Quando a sensação de acupuntura tiver chegado, a agulha deve ser retirada e não são necessárias mais picadas. Então, vamos lá. Pessoal que é novo, queridos alunos novos, prestem atenção a mim, eu vou até parar a apresentação. Aqui eu quero ter um papo muito sério com todos vocês, que é o seguinte. A escola vai te ensinar um sistema. A escola que vocês estão pagando vão te ensinar um pensamento. Para quê? Para que vocês saibam para onde se direcionar. O que eu vou falar agora aqui para vocês está no clássico da acupuntura. Isso é um tratamento, isso é uma possibilidade, isso também é acupuntura. Depois a gente pode abrir uma variação, um dia falar um pouco mais numa aula sobre isso, tá? Mas aprendam o que eles estão te ensinando. Vale a pena ter um sistema, vale a pena ter uma primeira compreensão. Isso que eu vou passar para vocês é uma possibilidade, mas para isso vai ser um pouco variado, vai ser diferente, porque vocês têm que saber o que vocês estão fazendo para fazer. Então, aprenda primeiro. Depois a gente aborda mais essas possibilidades. Esses são os cursos que eu quero trazer, as outras possibilidades da acupuntura para quem tem vontade disso, tá? Então, ó, ao se picar, deve-se esperar que o paciente tenha a sensação de acupuntura. O que é isso? É o famoso TETI. É a sensação da acupuntura. É a chegada da acupuntura. É a chegada do Ti. Tá? O que isso vai trazer? Um choque, um torpor, um calafrio local, uma sensação de peso, uma sensação de formigação, dor, queimação, ardência, N mil possibilidades, que vai dar um pico e vai desaparecer, ou vai abrandar, ou vai ficar diferente, mas não vai doer. De ti é diferente de dor. Dor quer dizer, fiz algo errado. Está em algum lugar que não deve. Essa agulha precisa ser trabalhada. Tá? Ou seja, piquei. Teve a sensação de DETI. Ah, mas o paciente não sentiu. Ok, tem pacientes que não vão sentir tão cedo.
Tem pacientes que estão muito fracos. Só que, já disse para vocês, com o tempo, a sensação da agulha vai ficando mais nítida. A agulha transforma de sensação. Ela muda. DETI diferente de dor. Busquei a sensação. O paciente não sentiu. Mas a partir do momento que eu cheguei no ponto, e eu tenho certeza que eu cheguei no ponto, por quê? Porque a agulha ficou diferente. A agulha teve um movimento diferente. O que? Na minha sensação do agulhamento. Então eu cheguei no local. O TI vai vir ali. O que eu posso fazer? Eu posso a cada 3, 4 minutos ir lá dar uma estimulada de novo. Eu posso persistir e ficar debruçado uns 5 minutos ali no ponto. Até que o DETI venha. Posso? Posso? Claro que eu posso. Na verdade, eu devo fazer isso. Isso é um bom agulhamento. Isso é um ótimo agulhamento. Isso é o melhor agulhamento que a gente pode fazer. Só que às vezes esse DETI demora. E aí eu tenho que aplicar 20 agulhas no meu paciente. Só que eu tenho 1 hora. Isso é impossível. No sistema que a gente trabalha hoje, a acupuntura, não dá para fazer isso. Eu posso buscar, mas tem hora que eu vou ter que deixar. Então eu posso ir buscando, eu posso estimular, eu posso colocar uma moxa, eu posso buscar outras formas de estímulo para quê? Para que esse DETI aconteça. Tá? Se a sensação não for sentida após a picada, deve-se esperar até que ela venha, desconsiderando os intervalos de respiração do paciente. O que isso tem a ver? Algumas coisas para trazer de informação. Quando eu vou tonificar, eu quero fortalecer, eu quero que o negócio fortaleça e aumente dentro, certo? Para que ele aumente, para que ele chegue. Como é que a gente aumenta na respiração? Inspirando. Então, o meu agulhamento para uma tonificação vai ser melhor no momento da inspiração. O melhor para dispersar deve ser durante a expiração. O melhor para tirar uma agulha, fazer um agulhamento para dispersar é na expiração. O momento de tirar uma agulha para um é na inspiração, o outro é na expiração. Então eu posso prestar atenção em cima disso. Para ir fazendo um movimento junto do corpo, o TI entra, é para o TI que vai entrar, o TI sai, é o TI que vai sair. Tá? E aí ele fala, ó, desconsiderando os intervalos de respiração. Ou seja, eu posso fazer o agulhamento pensando nisso, mas a busca do TI, eu não preciso considerar isso. Eu vou buscar o TI sempre. Para quê? Para qualquer coisa que eu esteja fazendo, tanto na tonificação quanto na dispersão. Eu vou buscar a sensação de ter TI. Tanto que vocês vão fazer cursos, que vocês vão aprender técnicas, métodos. Deve-se pistonar tal ponto até que tenha 3 contrações no membro. Deve-se dispersar o ponto até que haja formigamento no membro. Você deve fazer técnica. Tá? Anestesia é muito isso. Trabalhador é muito isso. Trabalhar circulação de TI é DETI, gente. É estímulo. Tá? Quando a sensação de acupuntura tiver chegado, a agulha deve ser retirada e não são necessárias mais picadas. Beleza. Qual que é nosso método de tratamento? Eu faço a aplicação, essa agulha permanece por 28 minutos, 25 minutos, 20 minutos, 15 minutos, 5 minutos, essa agulha permanece. O que ele está falando aqui? Quando o DETI tiver chegado, a agulha deve ser retirada e não são necessárias mais picadas. Ou seja, já fiz naquele ponto que eu tinha que fazer, ele já respondeu. Se ele respondeu, eu estimulei, acabou. Acabou o que eu tinha que fazer ali. Já foi feito. Eu tampo, próximo ponto. Vejo como está o sistema, próximo ponto. Ok? Isso é uma técnica de tratamento. É isso que vocês vão fazer? Não, vocês vão perder paciente. Porque ele vai querer aquela agulha, que ele relaxa, que ele fica. E não, e tem paciente que quer que seja funcional, quer que seja rápido. Eu não tenho tempo, eu tenho meia hora. Você tem como fazer alguma coisa para mim? Claro que eu tenho. Eu conheço a acupuntura. Eu sei que eu posso estimular, ter a sensação de TI, observar o pulso. Mudou, show de bola, bora.
Continua. Legal? Isso é uma possibilidade. E aí ele fala, ó, os 9 tipos de agulha têm diferentes funções e são de formatos diferentes. Na acupuntura, o tipo de agulha deve ser selecionado de acordo com as diferentes condições da doença. Por quê que ele fala isso? Já vou continuar, tá? Só... Por que que ele fala isso? Porque temos 9 agulhas antigas, cada uma com um tamanho, cada uma com um formato, cada uma com uma função, cada um para atingir algo, tá? Então, hoje a gente não trabalha mais com isso. Eu já vou falar mais disso, um pouquinho mais, mas a gente não trabalha mais com isso, tá? A gente hoje trabalha com 3 a 4 agulhas no máximo, tá? Mas não tem mais 9 agulhas. Vocês vão entender por quê. A coisa mais importante na acupuntura é obter a sensação que lhe é própria, ou seja, eu preciso levar o TET. Precisa ter a chegada da sensação de acupuntura, eu preciso ter a chegada do ti. Quando surge, o efeito curativo virá junto. E esse dito efeito curativo é tão digno de confiança quanto o céu azul que aparece quando as nuvens são sopradas pelo vento. Ai, que coisa mais linda! Eu acho maravilhoso esse livro, é filosofia pura. Então, o que ele fala? Que quando o Ti chega, gente, ele move. Ele é como o céu azul que a nuvem foi dissipada pelo vento. O vento é o quê? Ti, a nuvem é o quê? Um acúmulo. Então ele vai limpar, ele vai abordar. E ele fala, ó, esses são os princípios da acupuntura. Tá? Então, o que acontece, gente? Que nem eu falei das agulhas, né? Eu tenho da agulha 1 à agulha 9, tá? São 9 tipos de agulha, cada uma com uma função, tá? Umas agulhas para fazer sangrar, umas agulhas para massagear, ó, são rumbudos, agulha para fazer uma massagem um pouco mais picante, um pouco mais firme, que já pode ter um sangramento, uma lesão, uma escara, algo que eu vou lancetar mesmo, eu vou fazer purgar, eu vou tirar a crosta, é uma espada, gente. Tá? E aí eu vou começando a ter as agulhas de picar. Agulhas, por exemplo, mais para sangrar, ou para estímulos mais curtos, pontos como pericárdio 7, pulmão 9, ou pontos mais sutis, pontos na face, pontos TIM. E aí eu começo já a aprofundar, tá? Tem uma agulha que já é mais fina, que alcança algumas articulações, e agulhas mais profundas para trabalhar o interno. E aí vou ter uma outra qualidade de agulha, que ela é um meio termo, né? Um meio termo entre essas duas, e ela já é um pouco mais calibrosa, né? Eu preciso mover mais aí. Hoje a gente se resume a 4 agulhas, né? Basicamente a junção dessas duas. E aí a gente vai ter agulhas para massagem, né, que são os palpadores. A gente vai ter lancetas. Tem gente que trabalha com bisturi, né? E aí qual a diferença? Gente, facilidade, comodidade. Eu não vou ter um conjunto de agulhas para cada paciente que eu tenho e vou autoclavar, não tem necessidade, não tem um porquê. Eu tenho como fazer um ótimo trabalho com as agulhas que a gente tem, tá? Então, mas cada agulha tem um porquê, tem um como usar, tem um para que usar, tá? Hoje é meio em desuso falar sobre, mas existiu. E aí ele fala, ó, quando as 5 vísceras contraem a doença, isso é como uma ferroada. No músculo, uma mancha num objeto, um nó num colar e uma extensão de lodo num rio. Embora a ferroada tenha permanecido por muitos dias, ainda pode ser removida. Embora a mancha tenha permanecido por muito tempo, pode ser lavada. Embora o nó tenha ficado amarrado por muito tempo, ainda pode ser desamarrado. Embora o rio tenha ficado lodoso por muito tempo, ainda pode ser limpo. Algumas pessoas acham que uma doença prolongada não pode ser curada pela acupuntura, e sua opinião não é correta. Um médico que seja bom acupunturista pode curar a doença, mesmo que seja uma enfermidade prolongada, da mesma forma que se retira um ferrão, que se limpa uma mancha, desfaz um nó ou limpa o lodo do rio. Aqueles que acham que uma doença prolongada não pode ser curada pela acupuntura,
é porque não tem a técnica da acupuntura. Legal, né? Então, gente, não interessa de quando é a doença. É possível tratar. Algumas doenças vão durar mais tempo para o tratamento, outras menos tempo para o tratamento, mas todas podem ser tratadas. Eu posso não chegar no milagre, mas eu vou levar essa pessoa para um trabalho muito melhor, para uma parte muito melhor. Então, eu posso tirar a dor, eu posso tratar problemas, só que demando um tempo. Uma pessoa que passou 5 anos com uma dor, ela não vai ter uma dor estabilizada em 2 sessões, em 5 sessões. Ela vai ter melhora. Ela vai ter uma estabilização dessa dor em 5 meses, em 10 meses, às vezes. Em 3 anos, às vezes. Em 2 meses, às vezes. Em 1 mês, às vezes. Não dá para saber. Mas dá para ser tratado. Vale a pena. Se o trabalho é bem feito, é o que ele fala aqui, ó, se não pode ser curada, é porque não tem a técnica da acupuntura, não sabe o que está fazendo. Sem brincadeira, dá para fazer muita coisa com a acupuntura. E assim, então eu tenho técnica, eu tenho escolha de agulha, eu tenho escolha de local, eu tenho que saber aonde está, em que nível está essa doença, tá? Aonde que ela se apresenta, para quê? Para que eu possa selecionar onde vai ser o agulhamento, tá? Local, canal, ponto. Tá? Ou seja, técnica. Quando eu falo de ponto, é qual ponto. Tá? Então, vou seguindo, e aí, de acordo com o que eu vi e vou tratar, escolhi tratar, eu vou escolher, dentre os pontos, quais eu vou tonificar, quais eu vou dispersar. Qual técnica eu vou usar? Qual eu vou dar mais atenção buscando de ti? Qual eu não vou dar tanta atenção buscando de ti? Eu quero estimular, mas ele não é tão importante hoje para que eu dê extrema atenção para ele. Tá? Todos são importantes? Sim. Se eu escolhi um ponto, gente, é porque ele é importante. Mas aí é que tá. Eu vou ter tempo para fazer 5 minutos de estímulo em 10 pontos? Só isso já são 50 minutos. Tá? Como é que eu vou fazer 1 hora inteira ali? Talvez não dê, talvez eu precise de mais tempo. Talvez naquele dia vale a pena eu trabalhar 4 agulhas. E esses 4 agulhamentos serem excepcionais. Isso vale muito a pena, mas muito a pena. Os maiores resultados que eu vi, sem brincadeira, gente, foi trabalhando uma coisa. Foi quando eu precisei trabalhar, por exemplo, tonificação. Você vai lá, que nem eu falei, é Motion VG8, VC8, com VC6, com E36, com R1. Até VG20, por exemplo. Foi isso que eu fiz na pessoa. E a pessoa, em 1, 2 semanas, ela é outra, ela transforma. Então, às vezes, focar numa técnica que eu preciso muito na hora, tem dor na lombar, então eu vou trabalhar essa dor na lombar. Eu preciso tratar a raiz, mas eu vou focar para essa dor na lombar. Mas eu tenho problema intestinal, mas eu teneu problema de estresse, mas eu tenho... Ok, o que você quer tratar agora? Eu vou direcionar para aquilo. E aí eu vou selecionar os pontos e como eu vou fazer o estímulo. Então, tudo aqui tem um porquê. Como eu vou estimular, como eu vou agulhar, qual a espessura de agulha, qual a profundidade do agulhamento, tudo vai. Tudo tem relação. Tá? E aí as técnicas que eu vou escolher usar também, né? Que aí a gente vai ter a aurículo, vai ter a coriô, vai ter a crânio. Eu gostei muito de coriô, quando eu conheci. Ele é uma das técnicas que eu uso muito em mim. É bem interessante. É bem dolorido, ou seja, o teti dela é muito forte, né? A sensação de agulhamento dela é muito forte, então ela tem uma resposta muito rápida. Crânio tem uma resposta muito rápida. Aurículo tem uma resposta muito rápida. Tá? Microsistema, num geral, tem uma resposta muito rápida. Então, ó, tenho meia hora para fazer. O que eu vou escolher? Uma sistêmica ou um microsistema? Microsistema, gente, eu consigo fazer ele com excelência muito rápido. Tá? Então, às vezes, é um caminho. Eu não preciso trabalhar todo. Se eu não tenho tempo, bora fazer o que vale. Perguntas, povo? Algo que eu possa debater sobre a aula de hoje? Que ficou dúvida? Não sei se valeu muito a pena. Hoje foi uma aula só para
dar bom ano novo para vocês, trazer todos para nossa rotina. E é isso. Por hoje, um beijo, um abraço e nos vemos.